17º capítulo do livro de ouro de Saint-Germain. E já estamos no 17º capítulo, está a passar a correr o estudo deste livro. Tem-me dado um prazer enorme trabalhar convosco, explorar este livro, explorar novas informações, até porque são estas informações que também me fazem crescer, me fazem evoluir e também pesquisar assuntos que eu não conhecia e que de alguma forma contribuem para o meu crescimento e para a minha evolução. E neste 17º capítulo vamos falar dos entes, vamos perceber o que é que Saint-Germain nos tem a dizer dos entes. Eu não sei se vocês já ouviram alguma vez falar de uma cidade subterrânea que está nos Andes, precisamente porque aparentemente tem um laboratório escondido, um gigantesco laboratório escondido ali por baixo dos Andes. Saint-Germain começa por nos falar que como as pessoas fizeram um mau uso do poder, da energia divina que cada um de nós carrega, a partir do momento em que o ser humano se começou a desconectar da fonte divina, a achar que todo o poder estava dentro dele, que todo o poder vinha do seu interior e que eram os senhores todos poderosos e que não precisavam de Deus, de energia divina, lá está, porque são tão desconectados que acabaram por achar que esta realidade visível era apenas aquilo que existia. E então Saint-Germain fala-nos dessa cidade subterrânea, que pelo que eu tive a investigar é o seguinte: quando Marconi trabalhava com Tesla, e eles trabalhavam com energia bastante evoluída, com energia livre, energia Tesla, então de todo o tipo de energia que eles criavam, eles conseguiram mostrar às pessoas a capacidade que eles tinham na sua tecnologia, ao ponto de mostrarem isto a Mussolini, mostrarem o poder da tecnologia de tal forma que era de conseguirem até bloquear os carros, bloquear a eletricidade. Claro que, como nós sabemos, quando alguma coisa é descoberta, quando alguma coisa é de tal forma evoluída, o que é que acontece? Quando há os seres negativos, os seres que trabalham apenas para a sombra, para o mal, usam esse poder ou tentam usar esse poder para fazer o mal. E desta forma era o que Mussolini queria fazer, queria usar esta tecnologia para construir bombas, para construir armas. E o que é que aconteceu? Marconi simulou a sua morte, porque com medo de represálias do Vaticano, simulou a sua morte e no seu iate foi para a América do Sul, onde criou ele próprio, com o seu dinheiro, visto que era multimilionário, criou uma cidade subterrânea. E foi aí, nessa cidade subterrânea, que Marconi, juntamente com outros cientistas, fugiram e construíram uma tecnologia muito elevada, ao ponto dessa tecnologia não ser ainda conhecida pelo comum ser humano. E também acreditam que Tesla simulou a sua morte, precisamente porque era conhecido pela sua capacidade de superinteligência. E então eles criaram essa energia livre, essa energia Tesla, ao ponto de criarem naves espaciais, de fazerem viagens intergalácticas, fazerem viagens estelares, interestelares e de viajarem até determinados planetas e terem um vasto conhecimento que, se fosse de alguma forma explicado às pessoas que estavam aqui, eles iriam ser com toda a certeza massacrados e torturados por todo esse conhecimento. Porquê? Porque nós sabemos que conhecimento é poder. E quando se acede a um determinado nível de conhecimento, deixamos de ser manipulados. Portanto, deixamos de que as pessoas nos controlem através daquilo que nós chamamos colocar o poder fora de nós. Então, não precisamos que esse poder seja externo, porque temos o conhecimento e usamos esse poder internamente. E acredita-se que ainda hoje essa cidade exista. Até porque Saint-Germain fala aqui que há vestígios, sim, desta cidade. Ele não fala que cidade é esta, não diz qual é, mas, segundo aquilo que eu investiguei, tem a ver com esta cidade escondida e altamente tecnológica, que eu acredito que
se assim é, e tendo em conta as informações que estão todas a ser reveladas, tudo aquilo e tanta coisa que vai ser revelada, tanta coisa bonita que vai ser revelada, que nós achávamos que era exatamente ao contrário. E então vamos esperar, vamos ver se Tesla nos surpreende com muita dessa tecnologia. Eu acredito que sim, acredito que por debaixo de muitas montanhas, muitas cidades subterrâneas, e nós também sabemos que há algumas civilizações que são subterrâneas. Isto se calhar é assunto para outro tipo de vídeo, mas há muitos seres, como nós já falamos aqui no último vídeo, há tanta coisa que nós não vemos, que achamos que é real e não é. Portanto, vamos deixar que o nosso conhecimento se expanda, vamos dar autorização à nossa mente para reconhecer aquilo que nós não vemos como sendo possível. Portanto, não custa nada ter esta abertura, este conhecimento, para que novas coisas venham até nós. E Saint-Germain, quando nos fala desta cidade, é precisamente para mostrar que o mau uso desta energia, o mau uso de nós não acreditarmos que temos este poder, que estamos conectados com a fonte, que estamos conectados com Deus, foi este mau uso que fez com que houvesse esta destruição, não é? Porque as pessoas quiseram usar a verdade a favor do mal, quiseram usar a tecnologia que realmente poderia ser usada de uma forma tão superior, tão evoluída, e não, quiseram logo usar essa tecnologia para fazer o mal, para algo negativo, para destruição. Mesma forma com as bombas atómicas, não é? A partir do momento em que se descobre que existe o átomo, como é que funciona o átomo, que existe uma força forte, que existe uma força fraca, qual foi logo a primeira intenção dos seres negativos? Retirar essa força forte para precisamente construir bombas atómicas. Portanto, é aquilo que muitas vezes se fala, cuidado com quem se partilha o conhecimento, porque há certas pessoas que realmente, no seu nível de evolução, não podem ter acesso a determinado conhecimento, porque sabemos que depois a destruição é certa. E então, a fé de crer nas coisas que nós não vemos, já vimos aqui que é menos de 1% aquilo que nós vemos, os nossos olhos físicos são tão limitados, nós achamos que temos tanta coisa para observar e mesmo assim nós somos, enquanto seres humanos, nós conseguimos não observar tudo. Conseguimos dispersar a nossa mente, conseguimos colocar a nossa mente no passado, a nossa mente no futuro, mas aquilo que é o presente, aquilo que é a nossa vista diária, nós até fazemos com que não consigamos observar a beleza que temos diante de nós. Então vamos começar a observar com maior consciência e depois novas coisas nos serão dadas. E Saint-Germain diz que quando temos essa fé de crer naquelas coisas que não vemos, isto é o maior meio que nós temos para abrir o nosso poder de nos conectarmos com a luz da presença do Eu Sou. E ele dá aqui um exemplo interessante que é, da mesma maneira que usais o automóvel e o avião para contribuir para cobrir distâncias rapidamente, assim também a grande presença Eu Sou usa o corpo. O corpo representa o avião e a mente é o seu poderoso motor, através da qual a presença Eu Sou impulsiona. Eu acrescentaria aqui uma coisa que é, ele diz que o nosso corpo representa o avião, portanto, para nós podermos fazer as tais viagens de uma forma rápida. O nosso corpo representa o avião, a nossa mente representa o motor. Há uma coisa muito importante que é a nossa consciência é quem conduz e quem liga este motor e este avião. Um avião, olhando para o aspecto físico, para o aspecto da realidade 3D, um avião com motor não vai a lado nenhum. Sabemos que é preciso ter alguém que comande esse avião. É preciso ter alguém que dê uma ordem para que esse avião levante e que faça o seu percurso. Alguém tem que decidir qual o percurso que aquele avião vai fazer. Seja o piloto automático, seja fisicamente o piloto que está dentro do avião, alguém tem que decidir e dar as coordenadas àquele avião para que ele faça o seu trajeto. Exatamente como nós.
Nós temos o nosso corpo físico, temos a nossa mente, mas se não houvesse uma consciência dentro de cada um de nós, nós seríamos seres imóveis, sem vida e que não iríamos a lugar algum. Então, quem é que comanda o nosso corpo? Quem é que comanda quem nós somos? É exatamente a nossa consciência. Vimos aqui também no último capítulo que a nossa mente é aquilo que filtra. E filtra o quê? Filtra a informação que vem diretamente da fonte. Se tu não estás preparado, se o teu ego é um ego bastante grande, que consegue cobrir toda a tua centelha e não dá espaço para que a novidade, para que novas informações, novos conhecimentos venham até ti, o que é que ele vai fazer? Vai manter-te na zona de conforto. Até porque o ego, na verdade, o que ele quer é o quê? Ele quer proteger-te. Quer proteger-te porque tem um cérebro reptiliano que te diz constantemente que o novo representa o perigo. Então, se o novo representa o perigo, o que é que ele faz? Mantém-te na zona de conforto. Quando tu acedes a alguma coisa que é nova, que te traz uma nova informação, que te traz um novo sentimento, muitas das vezes o que é que acontece? O teu batimento cardíaco acelera, a tua respiração aumenta, ficas mais ansioso, precisamente porque é o início quase de um ataque de pânico. Porquê? Porque é como se o teu cérebro reptiliano te dissesse: atenção que tu estás em perigo, porque é zona desconhecida. E aquilo que é desconhecido pode trazer-te coisas perigosas, onde tu podes ter que atacar, lutar ou fugir. E isso, quando temos essa consciência, nós começamos a domesticar o nosso ego. E então começamos a perguntar: será que é verdade? Será que é mesmo isto que eu tenho que obedecer? Ou eu posso contrariar o meu cérebro reptiliano? E sim, muitas vezes podemos contrariar o nosso cérebro reptiliano, precisamente porque, enquanto humanos, temos um cérebro límbico, que é o que nos dá as emoções, e temos um neocórtex, porque somos seres mais evoluídos. É um cérebro racional, é um cérebro que podemos pensar e raciocinar, mas, precisamente por esta ordem, o cérebro reptiliano é o cérebro mais rápido, é o mais instintivo, é o que age na hora, e o cérebro e o neocórtex é aquele que é mais lento. Por isso é que muitas vezes as pessoas têm atitudes e logo a seguir arrependem-se quando têm aquele momento de reflexão. E então é por isso que é aconselhado contar até 10. Quando acontece alguma coisa, manter a calma, contar até 10 e perceber se aquela atitude será a melhor. Claro que numa situação de perigo, o foco é tão grande que não consegues raciocinar. Então vais agir mediante o teu cérebro reptiliano. Isto é importante conhecer até para que tu percebas muitas das atitudes que tu tens quando de alguma forma te tocam nas tuas feridas emocionais. Isto acontece quando tu tens um ataque de pânico, mas também quando tens um ataque de raiva, quando respondes de uma forma torta, quando ficas magoado e tens uma determinada atitude ou até agressiva, ou até fechar-te e bloquear o teu sentimento e bloquear a tua comunicação, precisamente porque te sentes em perigo. E então é a tua forma de te defenderes. Isto acontece também, vamos dar um exemplo, quando as pessoas têm que comunicar à frente de várias pessoas, quando as pessoas têm que falar em público. O que é que acontece? Tu ativas medos em ti, ativas situações onde tu te sentes exposto de tal forma que te sentes em perigo. Então qual é o objetivo naquela hora? O que é que tu tens que fazer? Qual é a informação que o teu cérebro reptiliano te diz? Estás em perigo, tens que fugir, tens que lutar ou tens que te esconder. Qual é a sensação que a pessoa tem, por exemplo, se estiver em cima de um palco a falar para muitas pessoas? Primeiro, se a pessoa não dominar aquilo que está a fazer, se a pessoa achar que a informação que está a passar, que ela não tem segurança naquilo que está a dizer, a pessoa vai se sentir ameaçada, vai se sentir observada. E quem é que me pode observar para me fazer mal? Nos tempos antigos, bem lá atrás, quando havia os homens das cavernas que tinham que lutar com os animais, eles tinham que estar em constante alerta.
Porque se estivessem a ser observados, iam estar a ser observados por quem? Por um animal que representa perigo. Então tem que estar sempre alerta. E em cima daquele palco, quando a pessoa se sente observada, não sabe o que é que o outro está a pensar, está com uma sensação de medo, de julgamento também, porque depois há muitos medos que estão aqui misturados. O medo de ser julgado, medo de não ser aceite, medo de estar a fazer as coisas erradas, de ser criticado. E então, o que é que o teu corpo faz? O teu corpo dá-te a resposta exatamente àquilo que está a acontecer. O que é que acontece? Há uma descarga de adrenalina no teu corpo, as tuas glândulas suprarrenais ativam essa adrenalina precisamente para quê? Para que tu possas ter força para fugir. Então, batimento cardíaco acelerado, de tal forma que as pessoas muitas vezes até bloqueiam e nem conseguem falar e nem conseguem dizer aquilo que tanto tempo demoraram a preparar aquele discurso, aquela apresentação. E então, tudo treme, as mãos tremem, os lábios tremem, a pessoa começa a transpirar, o batimento cardíaco começa a acelerar, a respiração começa a ficar ofegante, precisamente para te dar mais energia para que tu possas correr e fugir. Claro que seria dramático se no meio de uma apresentação a pessoa literalmente começasse a fugir. Então é um bocadinho tu quereres controlar o teu cérebro reptiliano num estado de alerta, mas que o teu racional te diz que tens que ficar ali. Ou seja, é um estado totalmente alterado, confuso, até para ti próprio, que quando chegas ao fim, quando aquela descarga de adrenalina passa, o que é que acontece? Tu fazes um auto-julgamento de ti mesmo e dizes: isto correu pessimamente, porque eu estava nervoso, não disse nada de jeito, não conseguia expressar aquilo que eu queria verdadeiramente comunicar com as pessoas, porque eu estava num estado nervoso terrível. Então não podia fugir, porque o meu cérebro consciente dizia-me que tinha que permanecer ali, não é? Enquanto humano eu não posso ter as atitudes de um réptil, de um animal, então eu tive que permanecer ali, mas com o meu interior todo, com o meu inconsciente, com as minhas emoções todas a vibrar num ser reptiliano. Então, portanto, isto depois traz-nos situações um bocadinho desagradáveis se não conseguimos treinar as nossas emoções e treinar aquilo que realmente nos diz que é um perigo. Porque se é fora da nossa zona de conforto, o nosso ego vai dizer logo: calma, isto é perigoso. Por isso é que eu aconselho muitas vezes as pessoas a fazerem o caminho para o trabalho, não irem sempre pelo mesmo caminho, vão por caminhos diferentes. Se têm o hábito de ir almoçar ao mesmo restaurante ou jantar, vão a restaurantes diferentes. Têm o hábito de ir ao mesmo supermercado fazer compras, vão a supermercados diferentes. Contactem com pessoas diferentes. Inscrevam-se em atividades que vocês não estão habituados e que são fora da vossa zona de conforto. Mas ao tomarmos estes pequenos passos, ao termos estas pequenas atitudes na nossa vida, estamos a dar a informação ao nosso corpo que nós aceitamos de bom grado aquilo que é desconhecido e que o desconhecido não tem mal nenhum. Portanto, mesmo quando há depois as situações de verdadeiro perigo, claro que o teu cérebro reptiliano vai ser ativado para as situações de perigo, porque não tem mal nenhum tu sentires o medo, sentires o teu corpo a tremer quando realmente há essa situação diante de ti. Se tiveres um animal feroz diante de ti, primeiro tu vais ter que raciocinar e perceber o que é que vais ter que fazer. Se calhar vai ser difícil porque automaticamente tu vais começar a fugir. Pode não ser a melhor opção, mas o teu corpo vai saber exatamente que numa situação de verdadeiro perigo tu vais ter que agir, não é? É o lutar, o fugir ou o esconder. Mas que situações de falar em público, situações de ter uma atividade diferente, escolher um caminho diferente no teu percurso, fazer um passeio, sair de casa, fazer um passeio, pegar no teu carro ou a pé e escolher um destino ao acaso. E esse acaso garanto-te que vai surpreender-te, não só pela vista, não só pelas pessoas que vais encontrar, pelos sítios. E são coisas diferentes, são experiências de vida
que tu vais acumulando e que no final tu vais dizer, olha, valeu a pena porque eu estava tão habituado a ter este ritmo, a observar determinadas coisas, que quando eu tomei a decisão de fazer algo diferente, até porque apareceu-me se calhar, vamos imaginar que tu estás à procura de um relacionamento, de alguém para ter um relacionamento. E pode ser nesse momento que tu vais para um sítio diferente, escolhes pessoas diferentes para conversar, que essa pessoa vai aparecer. Ou até recebes uma proposta de trabalho, ou até recebes, descobres alguém que se torna no teu melhor amigo ou na tua melhor amiga. Sei lá, há infinitas possibilidades que nós podemos encontrar ao escolhermos um destino diferente para a nossa vida. Porque o conhecido já é conhecido, o conhecido já é rotina e tu já sabes aquilo que te traz. E se estás feliz com aquilo que tens, indo para o desconhecido, podes ficar muito mais feliz. Se estás infeliz com aquilo que tens, se continuas nesse campo conhecido, já sabes que terás mais do mesmo e não estás a dar hipótese ao teu ser de entrar em contacto com novas energias. Por isso, pensa nisto, pensa em começar a ver a tua vida com outros olhos e a domesticar o teu cérebro reptiliano para aquilo que é novidade, porque a novidade traz coisas maravilhosas para a nossa vida. Este capítulo é marcado por Saint-Germain a falar-nos da dúvida, a dúvida que nós colocamos enquanto o nosso consciente está ativo, enquanto ego, que é a dúvida desse poder que está dentro de nós. Quando nós duvidamos de alguma forma que esse poder é real, nós já vimos aqui que aquilo que nós achamos que é real é menos de 1%. Por isso, quando nós reclamamos desse poder, quando nós não valorizamos esse poder, quando nós dizemos, mas eu penso e as coisas não acontecem, será que ele existe? Será que ele está mesmo dentro de mim? Será que é verdade? Quando nós colocamos esta intenção, e atenção que Saint-Germain diz aqui uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: mesmo que tu não verbalizes, os teus pensamentos são manifestados. E a hoste ascensionada, os raios luminosos que estão aqui para nos ajudar, dos quais Saint-Germain faz parte. Saint-Germain pertence ao 7º raio, ao raio violeta. Nós já falamos aqui da luz transmutadora de Saint-Germain. Quando nós temos esses pensamentos, esses seres de luz não precisam que tu verbalizes para eles terem conhecimento dos teus pensamentos. Nós sabemos que pensamentos são átomos, são energia. E energia é o quê? É informação. Então, quando estás a ter um pensamento, o que é que acontece? Estás a passar essa informação para o teu campo. Se estás a passar essa informação para o teu campo, ela está disponível para quem quiser ver, para quem quiser ler. Ele até diz aqui uma coisa engraçada, que é ignorante daquele que acha que os seus pensamentos podem ser escondidos, da mesma forma que os sentimentos. Se nós temos pensamentos e sentimentos, tudo fica registado no nosso campo. Já falamos aqui também da nossa assinatura energética. Que é o quê? A nossa assinatura energética é tudo aquilo que eu sou. E tudo aquilo que eu sou não é a roupa que eu visto, não é o carro que eu tenho, não é a casa que eu tenho, não é o dinheiro que eu tenho. É aquilo que eu sou. O que é que eu sou? Sou os meus pensamentos, são os meus sentimentos. Então, tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu sinto fica registado mesmo como se fosse um livro, como se tivesse escrito, porque está, embora nós não consigamos ver, mas nós já falamos aqui no último capítulo dos registros akáshicos. E registros akáshicos nada mais é do que a tua informação na totalidade. Nós também sabemos que na hora que deixamos este corpo físico, há um filme da tua vida que é passado, onde tu vais aceder a tudo aquilo que é positivo e tudo aquilo que é negativo. E a junção dessas duas coisas vai-te dar uma média. Na verdade é uma balança, não é à toa que se fala na balança da justiça. Se ela é usada aqui no plano terreno, isso já é outra questão. Agora, no plano divino, tudo é usado de uma forma coerente. Se tu tens essa balança divina que te será mostrada na hora da tua morte, ou seja, na hora em que tu tens consciência que deixaste o teu corpo
e que vais analisar o filme da tua vida, tu vais perceber as atitudes, os pensamentos, os sentimentos que tu tiveste, se foram bons, se foram maus, se contribuíram para a tua evolução enquanto aquilo que te propuseste antes da encarnação, vais perceber se atingiste os teus objetivos e também se de alguma forma contribuíste para a evolução dos teus irmãos, das pessoas que estão à tua volta, ou se, por outro lado, contribuíste para a destruição desses seres. Mediante essa média, essa balança, tu serás enviado ou terás a tua casa, tal como Jesus disse, na casa do meu Pai existem muitas moradas, tu serás enviado para a casa que te corresponde mediante a tua frequência energética e irás estar em contacto com pessoas que têm a tua frequência energética. Por isso, se tu és uma pessoa de bem, uma pessoa de construir relacionamentos, de construir prosperidade, de ajudar o próximo a evoluir, a expandir a consciência, as pessoas que estarão juntamente contigo serão pessoas exatamente do mesmo nível vibratório que tu. E eu acho isto maravilhoso, porque isto é o significado de justiça divina e coerência divina. Acho que não há nada mais justo do que isto. Se eu trabalho para uma evolução, para um bem maior, que o meu entorno seja em função de tudo aquilo que eu trabalho. Se aqui no plano físico não funciona desta forma, por isso é que eu estou encarnada para ter esta consciência. Ao ter esta consciência, eu vou dar o meu melhor aqui, independentemente daquilo que os outros à minha volta fazem. Como é que se aprende? Por observação. Se quem está à minha volta vai observar o meu comportamento e vai achar que de alguma forma é eficaz, então, observando, vão fazer da mesma forma, porque vão ver que funciona. E é desta forma que podemos ajudar uns aos outros. Já vimos que não devemos incutir nada, nem forçar nada para quem não está preparado para essa evolução. A pessoa há de pedir no momento certo, no momento exato, a pessoa há de pedir a ajuda de quem ela sentir que deve pedir essa ajuda. Muitas vezes não é aquela pessoa que propõe a ajuda que nós nos sentimos confiantes de ir ter com ela. Muitas vezes são outras pessoas que nos aparecem ou que nós até procuramos porque são aquelas pessoas que têm a energia certa para nos ajudar a caminhar no nosso processo de vida. E este processo de vida é realmente maravilhoso. Descobrir o dia a dia, descobrir o passo a passo, descobrir que está tudo certo, que tudo será justo no final. E esta ascensão planetária, esta ascensão da humanidade também tem a ver com isso, tem a ver com para que essa justiça energética se faça o quanto antes. E quanto mais depressa, quanto mais rapidamente tu tiveres essa consciência, mais rapidamente tu irás estar em harmonia e em alinhamento com o Pai, com a energia divina. E falando desta energia divina, Saint-Germain diz aqui que no passado, nós já falamos aqui da ascensão planetária e do quão rápido está a ser este processo agora. Então ele diz, no passado, o estudante sempre tinha um tempo quase ilimitado para se decidir entre se desejava atuar na luz ou se queria seguir vagueando na ignorância da sua presença e faculdades poderosas. Os ciclos cósmicos mudaram muitas vezes e chegou o tempo em que os filhos de Deus têm de tomar a decisão final, ou seja, decidir a quem querem servir. Também já vimos aqui que nós não podemos servir a dois deuses. Só há um Deus a quem nós podemos servir. Se não for esse Deus, estás a servir alguma coisa que não é Deus. E o Deus é a luz. Quando não estás a servir Deus, estás a servir a sombra. Então Saint-Germain diz que é como se nós tivéssemos, quando nós não tomamos a decisão para o bem ou para o mal, e na verdade eu acho que a decisão é sempre tomada. Porque mesmo que tu não tomes nenhuma decisão, mesmo que tu estejas na apatia, estejas à espera de ver a decisão dos outros, na verdade essa decisão já está tomada. Porque tu não estás a trabalhar para a luz. Se tu não estás a tomar uma decisão, se tu não estás em movimento e em ação para um bem maior, é porque tu estás do outro lado. Então tens que agir, tens que dar um passo em frente
Porque a apatia, nós já vimos aqui que é das vibrações mais baixas. E então Saint Germain diz que é como se nós estivéssemos na beira de um precipício e que podemos dar um passo em frente ou dar um passo atrás. E quando tu estás ali na beira do precipício, quando tu estás nessa apatia, quando tu estás a ver aquilo que pode dar, olhando para quem está a evoluir e para quem está a regredir, ou para quem está a servir um Deus e para quem está a servir a sombra, tu podes estar sujeito aos ventos, não é? E nós não sabemos de que lado vem o vento. O vento pode vir do lado de trás e automaticamente tu vais dar um passo em frente e vais cair no precipício, ou o vento pode vir de frente e levar-te para trás para que tu possas ter novamente a consciência de trabalhar para um bem maior, para uma evolução. E é nesse sentido que Saint Germain nos quer alertar para que nós possamos cada vez mais ter esta consciência, acreditar nesta presença sem duvidar em momento algum, sem duvidar deste poder que está dentro de nós, que nós somos capazes de tudo, que nós somos capazes de pegar neste poder e transformar naquilo que nós quisermos. Ele fala aqui agora na energia de Jesus e diz assim: agora vos direi algo mais alentador. A única razão possível pela qual o raio pessoal de Jesus pode ser dado àqueles que estão sob esta radiação naturalmente foi porque 7 destes grupos de estudantes foram testemunhas da ascensão de Cristo há 2000 anos. Ele os viu e reconheceu então como ele os vê neste momento. E não somente está a dar agora reconhecimento, como também assistência. Nós também já vimos aqui que nós temos várias encarnações. O que é que isto quer dizer? Na época de Jesus, na época em que Jesus encarnou aqui neste planeta, nós estávamos lá com toda a certeza. E nós assistimos a tudo aquilo que aconteceu. Os seres que neste momento estão encarnados e têm uma grande conexão com Jesus, têm uma grande conexão com a energia de Jesus e que o processo espiritual, o processo evolutivo e de iluminação se faz através desta energia, é sinal que nós estivemos naquele momento lá, assistimos a todo o processo que Jesus passou e estávamos com Jesus. Por isso é que Ele nos reconhece e nos traz esta energia para que nós possamos evoluir e crescer juntamente com esta poderosa energia de Jesus. E sabemos que esta radiação é das melhores radiações e mais poderosas que existe. Da mesma maneira que esta radiação chega a vós, amados meus, chega aos corações daqueles que podem receber a presença. Por esta radiação, muitos que têm um amor profundo por Jesus ou de Jesus, através dos canais ortodoxos, serão despertados para a presença Eu Sou de Deus dentro deles. Além disso, a atividade conjunta de Jesus com a hoste ascensionada estende o seu manto de amor, paz e luz sobre a humanidade, sendo esta a época em que a atenção é mais facilmente atraída. Já vimos aqui que mais rápido do que nunca as coisas estão a acontecer. Estão a acontecer uma evolução tão grande, tão grande, tão grande, uma rapidez tão grande que nós nem nos estamos a dar conta de tudo aquilo que aconteceu e que está a acontecer neste preciso momento agora. E agora é a hora de agir, é a hora de tu decidires se queres dar o passo em frente, se queres dar o passo atrás, se te queres conectar com a luz ou se te queres conectar com a sombra. Acredito que se estejas a ver este vídeo, se estes temas te interessam, se isto te faz realmente procurar informação, procurar conhecimento, é sinal que tu estás no verdadeiro caminho de vida, estás no teu percurso espiritual e que tu também, sim, estás a ser banhado com esta informação, porque não é por acaso que estás a assistir a isto neste preciso momento. É sinal que Jesus também te escolheu a ti, Saint Germain também te escolheu a ti, para que esta luz maravilhosa e transformadora e transmutadora de Saint Germain e de Jesus trabalhem em cada um de nós. Porque nós fomos escolhidos. Nós já vimos aqui num outro capítulo que fomos escolhidos pelos mestres. Não somos nós que escolhemos os mestres. São os mestres que olham para nós e dizem: estão prontos. E, portanto, trabalham em nós. Trabalham ao ponto de que nós possamos reconhecer estas energias, ativar estes conhecimentos, partilhar com o mundo, partilhar com os irmãos da melhor forma possível e de forma a que cada um possa ser ajudado, sem medos, sem vergonhas, sem receio daquilo que o outro vai dizer, sem achares que o teu conhecimento pode ser insignificante aos olhos do outro.
Nada é insignificante. Tu não te podes comparar a ninguém. Não podes comparar o teu conhecimento com o conhecimento de ninguém, porque o teu conhecimento irá, com toda a certeza, ajudar alguém que precisa. Se o teu conhecimento é elevado, se é menos elevado, isso não diz respeito a ninguém. Diz apenas respeito a ti, porque estás no teu processo de reconhecer essas informações e dia após dia vais absorvendo e vais recolhendo mais energia, mais informação para que tu próprio possas crescer e para que tu próprio com essa informação possas ajudar quem está à tua volta. E vais perceber até que a cada informação que te aparece nova, aparece-te uma situação para que tu uses essa informação. E as leis universais estão tão bem feitas que tudo está no sítio certo, na hora certa, no momento certo, sempre que tu precisas de ativar determinada energia. Ele fala aqui que os mestres ascensionados têm o poder de circular pelo universo, pelas várias frequências, pelas várias dimensões, precisamente como eles querem. E eles, na verdade, o que é que eles precisam para comunicar entre dimensões? Consciência. Consciência é aquilo que eles têm. E Saint Germain dá-nos aqui um exemplo como, da mesma forma que nós temos estradas para percorrer todo o mundo através do nosso carro, não é? Com o nosso carro percorremos as estradas da forma que nós quisermos. Estes seres têm exatamente o mesmo poder, o poder de circular entre dimensões, fazer aquilo que eles querem, ajudar quem eles querem, quem precisa, quem chama por eles, porque é isto que eles fazem, é esta a missão deles, é entregar-se de coração, de alma e coração, como nós costumamos dizer, porque esta é a missão deles, é aquilo que os deixa felizes, realizados e motivados para trabalhar para um bem maior, porque sabem que de alguma forma estão a elevar aquela alma, aquele ser para um caminho de vida. E nós sabemos que muitas vezes, quando estamos a percorrer esse percurso, esse caminho da nossa vida, esse destino, há situações que nos levam a escolher, se calhar, o caminho errado. E quando temos essa consciência, temos a consciência de que nos enganamos no caminho, porque estávamos de alguma forma desequilibrados emocionalmente e então escolhemos um caminho errado e muitas vezes até tendo atitudes erradas. O que é que acontece? Aqui tu invocas a lei do perdão. Quando invocas a lei do perdão, todos nós temos o direito de errar. Todos nós, seres humanos, temos o direito de escolher um caminho errado até ao momento em que tu tens essa consciência. Quando tens essa consciência, tu, ao invocares a lei do perdão, automaticamente tens a ajuda dos seres de luz que te voltam a colocar no teu caminho certo, que te voltam a encaminhar para que tu possas ver a luz diante de ti, diante de cada ação que tu tens diariamente, para que tu te alinhes mais uma vez. E não tem mal nenhum. Não te culpes por isso, não te julgues por isso, porque mais uma vez tu e eu e todos nós estamos aqui para aprender, para evoluir, e a cada situação que acontece nós estamos a ter uma experiência de vida, uma situação que nos dá uma lição para que nós possamos crescer e ascender, e é com esse crescimento que nós vamos evoluindo e tendo a consciência que temos alguém que nos está aqui a amparar. E ter esta consciência de que não só os seres de luz, como também Jesus, não é? Não só os seres destes raios da hoste ascensionada, como também Jesus, estão aqui, fazem-se presente, embora tu não os vejas, eles estão aqui. A energia, sente a energia, tu não precisas de ver, só precisas de sentir, de confiar, de ter fé e de saber que é verdade, porque o resto tudo se irá organizar mediante aquilo que tu pensas e mediante aquilo que tu sentes. Ele diz aqui uma coisa engraçada que é: eu sorrio quando imagino que pensais que eu sou um velho carrancudo, porém não é assim. Tenho a coragem necessária para vos dizer as verdades que necessitais e para que tireis proveito delas. Quando me conhecerdes melhor, não me considerareis nem tão velho, nem tão carrancudo. Também nos foi incutido que o próprio Deus era um velhinho lá em cima, com alguma coisa na mão que nos poderia bater se nós nos portássemos mal. Eu ouvi isto muitas vezes, que é: se não fizeres determinada coisa, Jesus vai castigar-te. E Jesus não castiga, Deus não castiga, ninguém castiga. Quem é que nos castiga? Nós mesmos. Porquê? Porque quando estamos desalinhados do nosso propósito, estamos a atrair antimatéria. Antimatéria que é karma.
ou seja, vamos receber exatamente aquilo que emanamos. Então não há castigo divino, há apenas a vivência de tudo aquilo que foi emanado por nós. Por isso é que nós devemos agradecer tudo aquilo que nos acontece. Estamos a limpar karma, estamos a aprender a lição e estamos a perceber que na próxima experiência não iremos ter a mesma atitude e que assim poderemos receber energia muito mais positiva, muito mais evoluída, porque já aprendemos a lição a que nos propusemos. Ele fala mais uma vez nos raios, os raios naturais que estão permanentes no planeta Terra e que estes raios são absorvidos no planeta Terra e são absorvidos para o núcleo terrestre, para o núcleo do planeta Terra. Nós já falamos aqui também que, assim no céu como na Terra, a energia que está em cima é a energia que está em baixo. Isto são leis universais, também são as leis herméticas e muitas das meditações que eu também faço, há uma conexão através dos teus chakras superiores à energia divina e há uma conexão dos teus chakras inferiores à energia da Terra. Quando tu ligas energia superior, energia do pai com energia da mãe, tu estás em alinhamento perfeito, estás em sintonia e estás com a perfeita energia no teu corpo para manifestar aquilo que tu desejas. Porque tens energia masculina, energia feminina, portanto tens o poder, a totalidade, a globalidade dentro de ti. Quando tu conectas com esta energia pura, tu consegues sentir a energia a fluir no teu corpo e a partir daí podes meditar e podes transformar os teus chakras, podes transformar a tua energia, podes transformar os teus bloqueios naquilo que tu desejas, porque tens a ajuda desses centros energéticos e desses poderes que estão aí, destes raios naturais, que são naturais e que não acabam, são constantes, são ilimitados e que por isso tu podes fazer uso deles, tal como Saint Germain nos fala aqui. Este fogo cósmico que é constante e que é transmutador para cada um de nós. Por isso vamos lá começar a usar estes poderes, a usar estas energias que estão disponíveis para nós usarmos sempre que nós o desejarmos. E falando nestes raios, estes raios naturais, Saint Germain fala-nos aqui de dois raios, principalmente, que estão a entrar com muita força aqui no nosso planeta Terra. E ele diz assim, um dos raios entra na crosta terrestre, num ponto ao sul, no centro do deserto de Gobi, e o outro entra a oeste, no lago do Titicaca, nas montanhas dos Andes. É o maior lago da América do Sul e o mais elevado em todo o mundo. Foi um ponto de grande importância em séculos atrás. Portanto, quando vocês olham para o planeta, tem do lado direito um raio muito importante no deserto Gobi, na China, e tem o outro raio na montanha dos Andes. E estes raios são raios de fogo que estão aqui para trazer a energia pura ao nosso planeta, cada vez mais ajudar na ascensão. São os dois pontos mais intensos de luz na Terra. E durante cada ciclo tem lugar uma atividade cósmica na qual não se pode interferir. As grandes leis cósmicas são exatas até no mínimo detalhe e não conhecem falhas ou acidentes. Aquilo que vimos há bocadinho. Não há nada que esteja ao acaso. Tudo está milimetricamente certo. E ele pede apenas para que nós cuidemos e tenhamos atenção ao nosso sentimento, ao nosso pensamento, porque é isto, é a energia pura que nós estamos a construir, é a assinatura que nós estamos a enviar para fora. Não te esqueças, a partir de hoje, que tudo aquilo que tu pensares e tudo aquilo que tu sentires fica registado para a eternidade. Não se apaga. Nós sabemos que a energia não se destrói, apenas se transforma. Se tu tens esta consciência, usa tudo aquilo que tu criaste negativamente para que possas transmutar essa energia em algo positivo, em algo que possa elevar-te a ti e não só a ti, mas quem está à tua volta. Tenho aqui agora alguns decretos em que ele diz assim: esta resistência tem que dar passagem, a vista e o ouvido têm que manifestar. O que é que isto quer dizer? Ele quer dizer que nós temos que deixar de resistir à informação que nós podemos canalizar. Por vezes tu podes ter acesso a informação que achas que
como é canalizada, não tens essa confiança em ti e então não divulgas e não aceitas essa informação como vinda da fonte. Então ele pede aqui para que nós comecemos a ativar o nosso ouvido e a nossa vista em função daquilo que nós queremos manifestar. Outro dos decretos que tem é: eu sou a presença da minha perfeita vista e ouvido para sanar essas condições, ou seja, essas condições adversas. Cada um deveria usar o decreto: eu sou a minha vista e o meu ouvido perfeito. Ao usar este decreto, estamos a trazer a perfeição para aquilo que nós desejamos. Já vimos que nós podemos trazer essa perfeição para tudo aquilo que nós quisermos. Ao ativares a perfeição para a tua vista e para o teu ouvido, é sinal que tu podes ver tudo aquilo que tu desejas e tu podes ouvir tudo aquilo que tu desejas. E ouvir, literalmente, ouvir as vozes. Eu já falei aqui que eu ouvi a voz de um ser de luz que me disse exatamente qual era o raio a que eu pertencia, a cor a que eu pertencia e qual o arcanjo que me guiava. Ainda hoje faz muito sentido para mim e estão cada vez mais ligados àquilo e à minha missão a que eu me propus aqui enquanto ser espiritual, enquanto ser de luz, enquanto missão de alma, e cada vez mais realmente faz muito sentido para o processo que eu estou a passar aqui. E quando nós nos conectamos com estes seres, com estas energias, com estas luzes, sentimos realmente um conforto interior, uma paz interior e sabemos que estamos no caminho certo. E então ele deixa aqui no final um conselho. Sempre existem as duas atividades da lei quando entrais plenamente na sua ação. Primeiro, a condensação e segundo, a conversão em éter. Segui serenamente e não deixeis que o tempo, o lugar ou as coisas interfiram. Primeiro, o que ele diz é que tanto pode ser condensado como pode ser convertido em éter, e nós já falamos aqui da última vez que tudo é luz, luz condensada é matéria, ou então pode ser transformada em éter, energia, e tudo é luz, independentemente daquilo que tu vejas, daquilo que tu sintas, tudo é luz, tudo é energia, tudo é informação. E segui serenamente, não deixeis que o tempo, o lugar ou as coisas interfiram. É o soltar, está tudo certo, confia nessa energia que está dentro de ti, confia no processo, confia numa força maior. Não coloques o poder em algo externo, coloca sempre o poder internamente. Procura as respostas dentro de ti, conecta-te com os seres da luz, conecta-te com as informações superiores divinas e dos seres da luz, porque são eles que sabem, mais ninguém sabe. E não coloques o poder na tua mente externa, não dês esse poder a ninguém, a não ser a ti e aos seres da luz. E quanto mais tiveres atenção mantida nesta determinação, mais coisas te serão reveladas à medida que tu vais evoluindo. Já falamos aqui que à medida que a nossa consciência expande, temos mais capacidade para receber determinado tipo de informação. E quanto mais depressa tu te conectas com isso, com essa informação, com essa limpeza, mais a energia te é dada. Tu vais perceber que mais informação, mais conhecimento, mais coisas novas chegam até ti e tu próprio vais começar a surpreender-te com a quantidade de coisas que tu consegues aceder, que tu consegues curar até, que tu consegues manifestar, precisamente porque a tua consciência está cada vez mais expandida e tu próprio estás a tornar-te num ser de luz maravilhoso e parabéns por isso, parabéns por te dedicares a ti, por te dedicares à tua evolução, ao teu crescimento, porque foi exatamente isso a que tu te propuseste enquanto ser divino que tu és. Este foi o capítulo 17 e espero que realmente consigam sentir no vosso coração esta verdade que foi e que é transmitida capítulo após capítulo por Saint-Germain. Meditem nestas intenções, nestes decretos, porque ao meditar nisto estamos a transformar o nosso inconsciente. No próximo capítulo, capítulo 18, vamos falar de atividade sul-americana, vamos falar o que é que o sul da América tem de tão importante, e nós sabemos que tem, e cada vez mais isto está a ser mostrado e manifestado agora,
E eu quero deixar desde já aqui o meu bem-aja a todas as pessoas que estão a favor da liberdade, que estão a trabalhar a favor da liberdade, todos os seres que se propuseram a dizer chega, a mostrar que temos poder, nós é que temos poder, que não dependemos de ninguém e que essa liberdade nos é inata e que podemos usufruir desta liberdade, desta energia em função de um bem maior. Portanto, deixo um beijinho muito grande a todas estas pessoas que estão neste processo de cura do planeta, e estas pessoas sabem quem são, e a todas elas um beijinho grande, a todos os que desejam a paz, a harmonia e a alegria no mundo também sabem que estão no caminho certo. E hoje é isto, ficamos por aqui. Um beijinho grande, já sabem, desejo-vos o melhor do mundo e até ao próximo capítulo.